Hoje à noite nós vamos convocar todos que têm as suas Bíblias para que abra em Romanos capítulo 16. Nós vamos proceder à leitura dos versos 16 até o verso 20, certo? Último capítulo, estamos analisando versículo por versículo desta maravilhosa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, e nós estamos terminando este estudo. Leitura, todos prontos? Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogamo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Eu quero pedir ao irmão Pedro Balieiro uma breve oração para que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meu amado irmão, nesta pregação, que nós já vamos dar sequência após a oração do nosso amado irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, ó Pai, pelo estudo, ó Pai, que estamos fazendo em Romanos, já estamos terminando, que possamos estar adquirindo, Pai, mais sabedoria, ó Pai, através do nosso irmão Márcio, que tem nos instruído, e conhecimento também, ó Pai, e possamos estar pondo em prática em nossas vidas. Amém. Peço pela amada igreja, por todos, nós te agradecemos de agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Que o Senhor ouça as palavras em oração do irmão para que possamos ser capacitados para poder transmitir as verdades do nosso Senhor. Quando você observa o último capítulo desta epístola, nós vemos que Paulo inicia desde o versículo 1 uma série de referências nominais entre elogios e considerações e apontamentos das virtudes principais de cada um desses irmãos e irmãs, famílias, nos quais ele cita os nomes. E você vê que a saudação é o lema principal desse capítulo 16. Quando nós lemos o próprio versículo 16, nós observamos que Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Só que nós vemos Paulo trazendo essas saudações, mas repentinamente, de uma forma brusca, ele cessa e dá um intervalo, porque depois ele continua a partir do versículo 21, que você vê, saúdam-vos Timóteo, ele continua, mas ele faz um breve parênteses e entra com um assunto muito forte, e é surpreendente quando você está lendo, fazendo uma leitura, e de repente o autor bíblico ele muda o assunto e coloca uma interjeição muito forte. Como, por exemplo, quando eu estava preparando esse estudo para vocês, irmãos, eu pensei que isso é comum nós fazermos. Às vezes nós estamos conversando com alguém e nós falamos: deixa eu te falar uma coisa antes que eu esqueça. E depois a gente retorna ao assunto. Isso deve ter acontecido com todos nós já.
ou conversando com o filho, ou conversando com um amigo. Olha, espera um pouquinho, deixa eu te lembrar. Não esqueça de tal e tal coisa. Tá, vamos retornar ao assunto que estávamos. Foi isso que aconteceu com Paulo. Então, o que nós vamos comentar para você é o que Paulo comentou com eles. O que foi que Paulo fez? Porque ele estava tão envolvido nessas saudações. Por exemplo, ele trata do ósculo santo, o ósculo da paz, que é chamado, quando os irmãos se abraçam, e era comum na época os irmãos e as irmãs darem um beijo de afeto, que é o chamado ósculo santo, e não é errado. Quando nós abraçamos um irmão e damos um beijo na testa, é um sinal de afeto, de proximidade. Só não pode ser o beijo de Judas. Tem que ter cuidado, porque quando a gente abraça forte alguém e dá um beijo na testa, na face, é porque nós temos uma consideração especial. E este zelo, esse afeto acontecia nas igrejas. E sempre Paulo menciona sobre esta afeição entre os irmãos. E é comum também chamar o ósculo da paz, né? Então, não é só o ato, mas o que significa quando nós saudamos alguém, e quando nós encontramos o apóstolo Paulo saudando esses irmãos. Mas, como já comentamos, de repente ele para com tudo e introduz um novo assunto. Ele muda de saudação para observações mais sisudas, isto é, mais preocupante, como nós lemos. E entre as saudações nominais, ele retorna suplicando um assunto que ele já havia ventilado nesta carta. Quando você lê antes do capítulo 14, por exemplo, ele trata de algumas observações, algumas contendas e diferenças que havia, principalmente entre os irmãos de origem judaica e os irmãos de origem gentílica. E Paulo, ele é bem, como nós falamos para você, ele é bem forte nessas expressões. Ele suplica que os irmãos notassem, isto é, pontuasse a alguém ou alguns que promovessem algumas dissensões ou até escândalo no meio dos irmãos, e ele diz: desvie desses irmãos, não fique andando de mão dadas com eles, e nem passe para eles o ósculo santo, e nem a saudação de um irmão verdadeiro. E ele diz: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Quando nós lemos este versículo, nós notamos que Paulo, ele dá muito mais importância à fidelidade a Deus do que as relações que podemos ter com qualquer um. Todas as nossas relações íntimas devem ser vinculadas com a intimidade que temos com Deus. Compreende? Então, quando a igreja, todos nós estamos no vínculo de amor e paz com Deus, haja paz entre nós e podemos manifestar a nossa paz com a saudação. E se por acaso, Paulo diz, se ele diz para Roma, é porque em Roma existia. E eu digo entre nós, se por acaso existe entre nós, e posso até se alastrar para a família, quem tem algum membro na família que prejudica a união da família, tem que ser observado. Assim como na igreja, algum que possa destoar da unidade da igreja, ele não vai ser odiado. Paulo não prega o ódio, mas que ele seja, numa palavra bem conhecida, escanteado, quer dizer, ele fique meio de lado, para ele entender que ele não está ajudando a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Cada membro da igreja tem que contribuir para a edificação da igreja do Senhor. Na verdade, o principal objetivo desta carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja em Roma era promover entre os irmãos a paz e a união. Qualquer um que desviasse do motivo principal, Jesus Cristo, na paz de Jesus e na união que ele põe na sua igreja, que ele implanta na sua igreja, está trabalhando contra a verdade e o evangelho do Senhor. É tanto que este assunto, Paulo foi pressionado novamente na sua mente. Nós podemos dizer na sua mente, porque ele mudou o assunto de repente, e
não estava nem um pouco disposto nas despedidas e esquecer desse assunto com os irmãos. Por isso que ele volta a enfatizar, e mesmo depois que a carta é aparentemente já concluída, como nós estávamos caminhando, para dar essa nova acusação sobre este assunto de desacordo, de divergências e escândalos. Em qualquer lugar, principalmente na igreja e nas famílias. Família tem que ser unida. A igreja deve ser unida. É diferente de uma abordagem anterior, por exemplo, que o apóstolo Paulo já havia mencionado, quando se tratava de irmãos cambaleantes, irmãos fracos na fé. Sempre existe na igreja irmãos que estão fracos. Esses irmãos não podem ser desprezados, têm que ser abraçados. São casos diferentes, como nós lemos no capítulo 14, versículo 1. Acompanha aí para você ver. Paulo diz, ora, quanto o que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida, ao contrário do que ele diz no versículo 17 que nós lemos. O irmão que está fraco, que está desanimado de vir na igreja, que tem faltado, que está triste, isso chama-se doente na fé, que não está agregado no grupo, Paulo diz, recebe esse irmão, não despreze ele, e nem vai à procura desse irmão duvidando da fé dele. Porque ele está fraco não significa que ele não é salvo. É que ele está fraco por algum motivo. Alguma dificuldade ele está passando. E a igreja tem que abraçar e trazer esse irmão, essa irmã de volta. Agora, neste caso que nós estamos lendo, neste intervalo de saudação, Paulo já parte para cima daqueles que desagregavam propositalmente a igreja. Não era por ignorância, por falta de formação, por falta de doutrina. Não, eles tinham um problema de índole espiritual, que o prazer deles era desagregar a igreja, desunir a igreja. Eles são sempre contraditórios, eles sempre são do contra. Pois bem, nós conhecemos pessoas que são assim, e Paulo toca nessas questões. E esses indivíduos é que Paulo repreende com veemência. E ele ainda diz que dificilmente podem ser considerados crentes no Senhor, mas antes deveriam ser considerados como falsos irmãos, hereges, e são aqueles que comportam-se como forças destruidoras, divergentes na igreja. Olha, irmãos, nós não sabemos que essas pessoas poderiam ser, por exemplo, adeptos daquele movimento do primeiro século, dos gnósticos. Essas pessoas eram pessoas que tinham uma doutrina diferente, ou dos próprios professores do judaísmo que queriam retornar ao judaísmo e queriam retornar em cena. Então, sempre que essas pessoas semeiam dissensões para dividir a igreja do Senhor, a igreja deve reagir no Senhor. Não podemos acomodar, por exemplo, e achar que é normal, supondo que ocorreu apenas nas igrejas primitivas, estes casos. E qualquer que trabalha nesse sentido de bastidor, em conversas privadas, contaminando um e outro irmão, contra, por exemplo, as decisões da igreja, esses são os tais quais quanto Paulo menciona na carta. É um assunto difícil de dizer, mas existe. Existe nas famílias, existe lá no seu serviço. Quem trabalha fora e tem o seu serviço sabe dizer quem trabalha contra o patrão, quem trabalha contra a empresa. Então, essa pessoa não vai fazer bem para o crescimento da empresa, não vai fazer bem para a união da família, não vai fazer bem para o crescimento e a união da igreja. Só para você ter ideia, os gnósticos eram trabalhosos, porque eles trabalhavam muito em bastidor. Trabalhar em bastidor é quando ele vai na casa de um, no ouvido de outro, e ele começa a introduzir coisas diferentes do que Paulo ensinou. Por isso que ele diz, apartando-se da doutrina que vocês receberam um dia. Isso aconteceu nas igrejas da Galácia. Então, esse pessoal
que tinha essas crenças, por exemplo, eles não criam na deidade de Jesus, não criam na ressurreição de Jesus, não eram só os saduceus. Eles combinavam certo misticismo. Tem muitos crentes de igrejas que são místicos, que creem em coisas, em astrologia, em que algumas coisas podem dar azar. Então, essa mistura de cristianismo, de paganismo, de filosofia. Você, meu irmão, minha irmã, que é bem intencionado, quer seguir uma igreja séria, centra-se apenas na palavra de Deus, não no que as pessoas falam. E tudo que as pessoas forem te falar, principalmente religiosos, confira nas Sagradas Escrituras se procede o que eles falam ou não, seja qual igreja for, inclusive essa. Você tem que conferir. E eu, graças a Deus, o irmão Márcio, ele é muito vigiado porque fala aqui. Que às vezes nós terminamos um culto, vem o irmão e pergunta: irmão, não entendi direito o que você comentou. Então nós vamos abrir as Escrituras, dar a minha opinião e dizer: olha, irmão, está escrito desta forma, e aqui podemos chegar a uma conclusão. E geralmente chegamos, graças a Deus. Porque o que rege, o que é certo, o que é errado, o que Deus aprova, o que Deus desaprova, está escrito na palavra de Deus, à luz do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Dessa forma nós evitamos muitos problemas como esses misticismo, ou como se chama, o sincretismo religioso. O que mais tem nas igrejas é sincretismo religioso, que são misturas de doutrinas. Pega a situação pessoal do que ele acha melhor, uma coisa, o outro, outra, e vai juntando e faz uma salada teológica e várias pessoas o seguem. Isso mostrava-se muito forte desde o primeiro século. Quando nós estudamos a carta da igreja aos Colossos, a carta aos Colossenses, veja que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 18, na oportunidade do estudo, nós tocamos várias vezes nesse assunto dos gnósticos. Olha o que Paulo escreve, e serve para nós hoje: ninguém vos domine a seu arbítrio, isto é, a sua vontade, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Igreja que faz culto aos anjos, adora anjos, envolvendo-se em coisas que não viu e nem está escrito, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. É o que ele acha do seu intelecto, ele coloca lá na pregação. Quando você estuda a Bíblia e tem conhecimento da palavra de Deus, quando você vai ouvir algumas pregações, você vê que não tem nada que comprova o que ele fala, porque veio de coisas que ele não viu, da carnal imaginação, compreensão que ele mesmo teve, esse pregador, esse teólogo, quem quer que seja. Então você, quando é membro de uma igreja, você não deve sentar no banco e apenas ouvir o que o pregador fala. Você deve conferir nas Escrituras cada frase que ele fala nos seus ouvidos, que provém da palavra de Deus. Veja no Colossenses capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane. Quem é que pode te enganar, irmão, na igreja? Ninguém. Nenhum religioso, com palavras persuasivas. E é isto que existia quando Paulo acusa. Palavras adocicadas, envolventes, pessoas que te convencem, na verdade, com sofismas, né? Ele procura um argumento para chegar a uma conclusão falsa. Então, existem pessoas especialmente colocadas por Satanás para puxar a corda para trás. Essa expressão é minha, porque os homens, pelo menos, sabem o que é puxar a corda para trás. Quando você está puxando uma corda para trazer um barco e outro está puxando lá para trás, e ele sempre tem uma força contrária ao que deve ser daqueles que estão seguindo um caminho. Então, nós devemos ter essa postura de discernimento, quem é que está favorável ao que está escrito na palavra de Deus, que está fundada na palavra de Deus e que tem boa intenção de pregar a palavra de Deus apenas e com argumentos santos. Pelo contrário,
essas pessoas têm um requinte de envolvimento e que deixa você quase que iludido, se não iludido, que na verdade ele tem uma boa intenção e te deixa pensativo com esses envolvimentos fortes. E é o que Paulo escreve: os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Bom, irmãos, e ele diz: noteis bem, note esses tais. A ideia aqui é que os irmãos devem ter esses conversadores como indivíduos a serem evitados. Isso é fato, é bíblico. Você não precisa de fazer amizades sinceras da sua parte com quem não é sincero com você, em todos os lugares da sua vida, no seu serviço. Quando nós éramos jovens e iam ver com quem nós íamos casar, isso é um item muito importante, porque só falar que me ama é uma coisa, agora provar que me ama é outra. Quantas mulheres e quantos homens não foram iludidos por alguém que tinha outras intenções e dizia que amava muito? Assim como acontece na igreja. Pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas não têm a causa de Deus na pauta da sua vida. E de forma, irmãos, que Paulo diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada, tanto na igreja quanto no casamento, até como companheiro de serviço. Lá no serviço não tem como você evitar, mas não precisa ser seu amigo, seja apenas um colega de trabalho. Você tem que filtrar no serviço, na escola. Os meninos e as meninas da igreja têm sim que ter essa percepção de quem pode ser seu amiguinho na escola e quem apenas um colega de escola. Pelas atitudes, pelo jeito de agir. E assim nós vamos criando uma característica, uma personalidade, um caráter diferente e um caráter que agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Agora, esse ensino para os seus filhos são os pais que devem fazer, não os colegas de fora, que devem dizer quem vai ser o amigo dos seus filhos. É você que tem que fazer essa avaliação. Perceba, meus irmãos, que estamos vivendo em tempos confusos e difíceis, mas a palavra de Deus nos dá a resposta para tudo. Esse tipo de pessoa nunca muda, a não ser que se arrependa. Ela sempre será contraditória, então não confie nas falas qualqueres que você ouve de qualquer pessoa. E ainda mais agora que nós estamos com internet, celular, vou ouvir um pregador. E às vezes você se encanta com a voz envolvente de um pregador e depois você descobre que ele não é um pregador da palavra de Deus. Ele está envolvendo espectadores para montar um time para ele, onde Jesus Cristo não está. Bom, de forma, irmãos, que no versículo 18 nós já podemos ver, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Parecia que servia, mas não servia. Porque esses tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Que tem na igreja de pessoas simples e é bom, porque são pessoas puras. Só que o simples tem que ser prudente, meu irmão. Você tem que ter muita prudência na sua vida. Paulo queria que os crentes evitassem ativamente os tais perturbadores e que também gostaria que eles fizessem uma oposição, isto é, colocar limites. Se você não fala para os seus filhos hoje que tem que colocar limite nas amizades, colocar limites no namoro, colocar limites no casamento, colocar limites dentro do serviço, você vai ser dominado. E você vai ser sujeito a quem não te ama. É grave, irmãos. Então você começa a entender por que Paulo muda de assunto e coloca um assunto tão perturbador nas saudações finais. Além desses tais não servirem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele escreve mais o seu próprio ventre, e com palavras adocicadas, e linguagem orgulhosa, engana os corações dos simples. Então não sirva, não obedeça, embora sejam professos como crentes, e é onde está o perigo.
Aonde está o engano? Professam como crentes, ainda não são seus verdadeiros amigos, e se não é seu amigo, não é amigo de Cristo. Para você que está no Senhor. Os próprios interesses de ponto de vista, e eles fazem isto para obter suporte dos sinceros. Olha que interessante, irmãos. Pessoas com segundas intenções ganham apoio de quem tem boas intenções. Você já ouviu falar daquela pirâmide de investimento? Onde as pessoas investem, um investe aqui, outro ali com boas intenções, mas quem comanda a pirâmide rouba de todos depois. Pessoas simples, de boas intenções, foram roubadas por um espertalhão. Paulo está tocando neste assunto para a igreja, por mais que a gente entristeça com essas notícias, elas são verdadeiras. Então, esses autores criam divisões e partidos na igreja e montam um comportamento apropriado para ganhar a simpatia dos seus admiradores, mas eles são insubordinados em relação a Deus. Eles ganham a subordinação daqueles que querem servir ao Senhor, mas são insubordinados em relação a Deus. João, o apóstolo, Pedro, Judas, todos eles nas suas cartas, eles desesperadamente alertam as igrejas dos anticristos, dos falsos doutores, daqueles que não têm vínculo com Deus, mas querem trazer as pessoas em nome de Deus. Usam o nome de Deus em vão. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 3, olha o que Pedro escreve. Este é o apóstolo Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Irmãos, o apóstolo diz que nos últimos tempos, e eu creio que nós estamos vivendo em tempos difíceis, você que tem família e vê o que está acontecendo no mundo, sabe como estão as coisas para poder educar um filho e levar um filho, um jovenzinho, no conhecimento da palavra de Deus. O contraditório aí fora é uma massa forte que envolve nossos filhos. Mas o Pedro não está falando das pessoas de fora, está falando de pessoas dentro da igreja. Ele diz que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores são zombeteiros, pessoas levianas, né? Por exemplo, o irmão Márcio prega uma verdade aqui na igreja, como estamos pregando agora, e essa pessoa pode dizer um outro assunto que nós falamos sobre o casamento, que nós falamos sobre a frequência da igreja, que nós falamos sobre a santificação, e você fala, olha, hoje na pregação foi dito, quem falou isso? Foi o Márcio? Não liga não, ele é assim mesmo, isto é zombeteiro. E é o que está escrito quando diz que nos últimos dias virão esses escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Essas pessoas até têm um certo requinte de humor, por isso zombeteiros, né? Mas no fundo, eles causam um estrago considerável naqueles de boa intenção. Aparentam uma certa sinceridade, mas com domínio sobre os sinceros. E de forma que sempre tem o controle da situação, da verbalização, da imposição. Por conseguinte, Paulo diz, não são verdadeiros seguidores de Cristo. E é isto que Paulo diz. Observe em Atos capítulo 20, versículo 19, sobre esse assunto, quando Paulo apela, quando está escrito, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui nós vemos o apóstolo dizer que os judeus
montaram para ele um engano, uma cilada, como uma armadilha mesmo. Deste versículo nós pulamos já para o versículo 19, quando Paulo escreve: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Como que um crente deve ser? Paulo dá esta informação, como nós devemos ser, e nós vemos que Jesus disse também sobre esta questão, vamos ler logo à frente, mas Paulo diz: quanto à vossa obediência, não tenho problemas. Eu sei que quando nós pregamos o evangelho para vocês, vocês pegam a palavra e conferem e dizem amém. Mas eu me alegro em vós, mas eu peço para vocês que vocês sejam sábios no bem, mas simples no mal. Isto é, não é ser maliciosos. Paulo diz que esta obediência tornou-se razão da sua alegria e o respeito que ele tinha para os irmãos. Porque se tem uma atitude que nós detectamos nos irmãos sinceros, é quando há respeito entre um e outro. Pelo que ele fala, pelo jeito de ser. E Paulo diz: eu quero que vocês sejam simples em relação às coisas de bem e prudentes em relação às coisas de mal. E, na verdade, simples é não ter acesso às maldades. Irmãos, não ter acesso às maldades, por exemplo, nós temos um celular hoje. É fácil ter acesso às maldades? Quanto mais você tem acesso às coisas más, maliciosas, mais impuro você fica, ainda que não cometa. Não é assim? Isso acontece conosco e acontece com os nossos filhos. Paulo dá a receita. Sabe como que você não torna-se uma pessoa maldosa e maliciosa? Não tendo acesso e conhecimento das maldades. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos: olha, eu vou cortar o celular seu, você não vai assistir esse filme, porque ele não tem vontade de ficar maldoso. Mas se eles assistem um filme de maldade, de violência, o menino vai tornar-se violento. Se a menina assiste que seja um seriadinho de muita sensualidade, ela vai tornar-se uma menina interessada na sensualidade, e é porque teve acesso ao mal. Se evita, não conhece. Tá bom, mamães e papais? Olha a responsabilidade que nós temos para os nossos filhos e filhinhas. Porque tem muitos pais e mães que estão colocando os filhos na creche e vai correr atrás de dinheiro. Eu sei que nós temos que trabalhar, mas é uma opção perigosa quando você terceiriza seus filhos até para quem você conhece. Certamente não vai ter o mesmo amor que você tem. E Paulo passa todas essas informações para a igreja, para que os irmãos fossem cuidadosos nessas questões. Como havia sido alertado por Jesus, como eu já disse para os irmãos, Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 16, olha que sabedoria do nosso Senhor, quando Ele mostra e aponta e diz para eles que eles iam estar no meio de lobos, mas eles não eram lobos. Eles eram filhos de Deus, ovelhas do Senhor. Então Jesus falou assim: olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de uma alcateia, onde só tem lobo. Lobo é maldoso, predador. E ele diz: sede prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Como as pombas. Versículo predileto do meu amado irmão Davi. Não é, irmão Davi? Sempre ele falava na igreja. Por que ele falava na igreja? Porque é um versículo que traz a nós a sensibilidade do mal que nos rodeia. Quando nós saímos para a praça, ou vamos num restaurante, ou vamos em qualquer lugar do mundo, nessas festas que fazem cívicas, nós estamos sendo rodeados por pessoas que não têm o mínimo interesse, ou interesse que seja, em nos preservar na santidade. E você tem que saber, porque Jesus disse: olha, eu envio vocês no meio dessas alcateias de lobos, mas
uma coisa eu peço, que vocês sejam prudentes como a serpente. Tem alguém que indaga, né? Como que um crente pode ser igual a serpente? Jesus não estava dizendo para os seus discípulos serem cobras, raça de víboras, não é isso. Estava dizendo para ser como a serpente. Como é a serpente quando alguém quer dar uma paulada na cabeça dela? Ela corre para onde? Para o lugar aberto ou ela entra entre as penhas, entre as pedras? Ela corre entre as pedras. Então Jesus está falando assim para mim e para você. Quando você estiver nesse meio e ver que está pegando assuntos inconvenientes, que os lobos estão mostrando os dentes, faça o seguinte, não fique no meio deles, vai para o refúgio. Você não vai saber da conversa deles e nem o que está rolando entre eles. Mas você não precisa de ser ofensivo, venenoso, nem dentes afiados como os lobos. Irmão, crente com dente afiado é um desastre. Aquele que tem resposta para tudo. A Bíblia diz que é melhor calar do que falar. Você não precisa de dizer, eu não levo desaforo para casa. Leva desaforo todos os dias para casa. Você está santificando e honrando o nome do Senhor. Porque tem crente que quer acertar as contas na hora, ao invés de correr como a serpente. Ao invés de ser inofensivo como as pombas. Alguém pode dizer, falei o que eu quis para aquela moça crente. Falei mal da igreja dela. Ela nem abriu a boca. Amém, irmão. Você não tem que dar pérola aos porcos. Você vai falar de Cristo para quem quer ouvir a palavra de Cristo. Jesus disse isso. E Paulo estava passando isso para a igreja, obviamente por necessidade. Então, como Cristo esperava dos seus discípulos que eles possuíssem equilíbrio em todos os sentidos, espiritual e também intelectual, e segurança e conhecimento do comportamento, os portadores da verdade não podem ser engolidos pelos falantes, por exemplo, nem pelos maus. Você evita. Saia de perto, não dê ouvidos. Porque por mais calado que você seja, irmãos, mais carinha de simples que você tenha, Deus sabe o conhecimento que você tem no seu coração. E o seu silêncio é uma das respostas mais ensurdecedoras para quem te provoca. Para quem provoca a igreja do Senhor. Entre os escritos bíblicos fica sempre subentendido que tal sabedoria nos é dada através do Espírito Santo de Deus. Quando Ele te ilumina, você torna-se autoconfiante, certo e bem certo de que Deus está te protegendo. E não somente através de esforços intelectuais e do seu poder de resposta imediato, mas o uso sábio das suas experiências em silêncio, no comportamento santo agradável que Deus aprova. E você, quando tem oportunidade, está sempre capaz, sempre pronto para ensinar os homens quais são as certas distinções entre o certo e o errado e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós pregamos Jesus. Segundo a oportunidade e as portas que Deus nos abre. Nada por imposição. E no versículo 20, veja a resposta de que nós estamos falando para você. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quem faz a obra da vingança, irmãos? Quem vai derrotar os lobos, Satanás, os perniciosos? É o Senhor que vai fazer. E Paulo diz que o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Onde, irmãos? Debaixo da sola dos nossos pés. Nós não vamos pisar em Satanás. Tem igreja por aí que ensina as pessoas a pisar em Satanás, com força própria. Não, Deus vai fazer sem você fazer esforço nenhum. É Deus que vai dar essa oportunidade de glória para você. Porque no momento certo, você foi obediente a Ele. Entenda uma coisa que é interessante você saber.
a paz não é mero produto humano. A paz não é dos homens. A paz de Deus, veja que no versículo diz, e o Deus de paz frustra os propósitos de Satanás nas nossas vidas, na sua igreja. Lembra que Jesus disse para Pedro, quando ele organizou a sua igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vai pisar em Satanás, irmãos, não foi Pedro, não foram os apóstolos, não foram nós, não é nenhum de nós, mas é o nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim vai tomar as nossas dores e vai aplicar a justiça. Porque todas as vezes que esses lobos cruéis intrometem na vida dos filhos de Deus, é Ele que vai vingar. É Ele que vai. Entregue para o Senhor. Aprenda. Quando alguém te insultar, você na escola, no serviço, te desafiar, te ameaçar, não faça nada. Apenas ore. Senhor, eu estou aqui para te honrar. Não para defender a minha dignidade. Não para defender a minha glória, mas para levar a sua glória ao mundo. De forma, meus irmãos, e João escreveu quando Jesus disse sobre a paz, João 14, 27, conhecido esse versículo, Jesus disse, deixo-vos a paz do Deus de paz, nosso Pai e dele. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E depois ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é turbar o coração? Ficar instigado, ficar todo cheio de nervo, de preocupação. E nós, irmãos, como isso bate em nós, não é? Nós nos preocupamos, nós ficamos irritadiços. Irmãos, vamos orar, ajoelhar para que saia isso de nós. Jesus deixou para nós a paz. A paz, irmãos, está no nosso coração. Nós não temos que ficar perturbados com nada e nem com medo dos homens. Temor a Deus. E veja em Filipenses, Paulo escreve no capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus. Nós vemos o Deus de paz e a paz do Deus de paz. Essa paz, ela excede tudo que se possa conhecer neste mundo. Você é capaz de, pelo menos, aceitar que a paz do Senhor, quando está em você, te faz entender o que você não conhece? Te faz entender o que não é do seu domínio? Quantas vezes, irmãos, nós sentimos uma paz no momento que não era para ter paz? Quando o Senhor te consola, quando o momento era para estar desesperado, e nós não sabemos como tive tanta segurança nesse momento, excedeu o seu entendimento. Passou desse mundo raso nosso, do nosso intelecto, está sobre o evangelho celestial. As coisas celestiais têm um limite que, como homens carnais, nós não temos acesso. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele é acessível e faz em nós essa maravilhosa obra. Não temos que atemorizar de nada, nem se preocupar com nada. E olha que Paulo diz, excede entendimento, guarda os corações e os nossos pensamentos em Jesus. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você ora, quanto mais você vem na igreja, menos coisas podres, pecadoras, ventilam no seu pensamento. Confere, irmãos? Comece a assistir certos filmes. Comece a ficar nas rodas dos escarnecedores. Vai assistir filmes sensuais e até pornográficos para você ver onde vai o seu pensamento. Agora vem à igreja, busque a palavra de Deus, ajoelhe e você vai ver que nível superior os seus pensamentos vão estar enquadrados. Observe que tão próximo de Deus podemos ficar, quanto distantes de Deus podemos ficar. Desta forma, nós podemos ter confiança que o Senhor vai nos proteger. Sabe quando você tem muito medo e está muito turbado? Quando o peso das consequências do pecado ainda estão reinando no seu coração. De forma, meus irmãos,
que o Senhor restaura a harmonia, a unidade entre os crentes, ainda que dentro dessa harmonia, e nós estamos tratando de 2 pontos agora, aqueles que perturbam de dentro para fora e o de fora para dentro, seja qual for, Deus dispõe recursos. O Deus de paz, que nós lemos e cremos, para nos preservar destas influências tão perturbadoras que rodeia as nossas vidas. E ainda mais, nós vemos em 2 Coríntios capítulo 11, 14, se o irmão Davizinho projetar para nós, você pode ver que Satanás disfarça como anjo de luz. Aí está um problema sério. E com esse disfarce, ele consegue entrar dentro da igreja e fazer coisas que Deus não se agrada, para atrapalhar essa paz de Deus nos fiéis de Deus na igreja do Senhor. De forma, meus irmãos, que os simples, os verdadeiros em Cristo, devem ser protegidos pelo Senhor. E ao mesmo tempo eles têm que serem simples e prudentes para que o Senhor possa agir, para que não caiam desnecessariamente como tolos. E assim, esses falsos serão frustrados nos seus maus desejos. E nesta queda, Satanás é arrastado à derrota, ao passo que a unidade da fé, a união, o gozo e a alegria, os saudai-vos, o ósculo santo entre os irmãos, sejam restaurados e prevaleçam como crentes, discípulos autênticos do Senhor. Isso deve prevalecer na igreja do Senhor. Amém? O apóstolo já havia prevenido esse método eficaz sobre o mal. De forma que nós vamos ler apenas mais um versículo da própria epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, sobre o tema. Olha que interessante. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus disse certa vez, e há uma discussão tão grande em relação quando Jesus disse: quando alguém te ferir uma face, ofereça a outra. Para muitas pessoas, este é um ato de tolice. Para muitas pessoas, vencer o mal com o bem é inexplicável e não é razoável e também não é operante. É claro que nós devemos entender que pessoas que assim pensam são desprovidos de fé, desprovidos da paz do Senhor, desprovidos do Deus de paz. Mas com você eu creio que não é assim, que você está no Senhor. No Senhor, você tem capacidade de não deixar o mal vencer, seja qual fonte ela vier, inclusive do seu coração, inclusive daqueles que podem estar sendo contaminantes na igreja do Senhor, seja lá o que for. Nós não devemos mudar por causa das pessoas, mas as pessoas devem mudar por causa do Deus que nós temos. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos traga sempre, pela sua graça infinita, esta capacidade de viver no Senhor e esperar nele até a volta do seu Filho. Amém. Obrigado.